Abrir juntos, primeiramente, os nossos dois textos base para aquilo que temos contemplado. Efésios capítulo 1, os versos 9 a 11, e em seguida Efésios 3, versos 9 a 11 também. Efésios 1, os versos 9 a 11. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Capítulo 3, os versos 9 a 11 também. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos, já Te bendizemos por aquilo que recebemos nesta noite. Obrigado, Senhor, porque podemos nos achegar a Ti, confiados na Tua obra, Senhor. Podemos nos dobrar com a certeza, ó Pai, que por Tua infinita misericórdia e graça, o Senhor ouve a Tua igreja. Nós Te louvamos, nos colocamos, ó Pai, aos Teus pés, para receber do Senhor mesmo. Como já dito nesta noite, Senhor, que o nosso eu caia por terra e o Teu bendito Espírito Santo possa falar ao profundo de cada coração aqui, Senhor. Esse é o desejo, é o motivo pelo qual nós estamos aqui, para sermos confrontados e consolados por Tua palavra. Te bendizemos e Te adoramos e oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém. Então, uma breve palavra antes de irmos ao texto-alvo desta noite, com relação, então, e especialmente àqueles que nos visitam. A palavra, então, especialmente aqui em Efésios 1, os versos 9 a 11, trata sobre esse tema, então, que é um tema que entendemos hoje ser majoritário nas Escrituras. E, então, esse texto chama do eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Esse título, mais precisamente, está ali no capítulo 3, verso 11. Mas o eterno propósito está aqui. E qual é o eterno propósito? Está justamente no verso 10. O eterno propósito que há de se cumprir é esse, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Então esse seria o eterno propósito. Haverá então aquele momento em que Cristo se manifestará em glória. E veja, irmãos, aqui não está se relacionando somente à segunda vinda. Inclui a segunda vinda, quer seja antes ou depois, inclui a tribulação, inclui o processo do reino e inclui então, depois do reino, todo aquele fechamento aonde de fato toda a Nova Jerusalém estará ali sendo iluminada pela glória de Deus na pessoa do Filho. Então há alguns processos ainda espirituais que irão acontecer. Estou dizendo isso porque nós não estamos estudando, nós já fizemos isso no passado, estudamos o eterno propósito, mas nós estamos então, segundo o que temos recebido do Senhor, procurando ver esse eterno propósito por todas as Escrituras. Hoje nós vamos ver o 87º tempo em torno deste assunto. Ou seja, foram 87 tríades, que assim o Senhor tem me concedido, de palavras, de expressões, de realidades, de rimas, tríades, sempre tríades, porque a Bíblia trabalha em tríades, porque o nosso Senhor é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, sempre o Senhor tem me dado essas tríades, projetando então para o passado na eternidade, aquilo que Deus fez na eternidade, aquilo que a igreja deveria responder no presente, com base no que não foi feito na eternidade, e de acordo com essa resposta, como a igreja irá então se encontrar na vinda do Senhor, reinando com Ele ou em disciplina. E à medida então que os irmãos
continuarem congregando conosco, obviamente irão entender um pouco mais sobre isso, porque nós vamos tocando nesses assuntos à medida que vamos contemplando o eterno propósito. Tá? Então, só para que haja um pequeno contextualizar do que estamos vendo. Então, vamos direto ao texto, e os irmãos se lembram então que o Senhor já me deu esse 87º tempo há muito tempo atrás, como os irmãos já sabem, né? Mas sabe qual texto que é para essa noite? Filipenses 2, os versos 9 a 11. Vocês perceberam que o irmão João iria terminar até o 11, que inclusive ele leu, e ele foi interrompido no verso 8? Foi ou não foi? Foi interrompido, porque nós vamos ver os versos 9, 10 e 11. Então, é só para que, ainda que não precise de nenhum testificar, porque nós cremos no movimento do Senhor em nossas vidas, mas é sempre bom termos esse sentimento de confiança reavivado, renovado, né, refrigerado por conta da nossa incredulidade, né? Então, Filipenses 2, vamos ler os versos 9 a 11, mais uma vez, já que já foi lido na abertura. Então diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vamos intitular esse tempo de hoje, esse 87º tempo, para aqueles que gostam então de tomar nota, e apenas um título sugerido, obviamente: a primazia da vontade de Deus. A primazia, né? Ou seja, a vontade de Deus vem sempre em primeiro lugar naquilo que Deus planejou. Então Deus está preocupado com aquilo com que Ele mesmo se comprometeu em fazer. Então Ele não está preocupado com a nossa alegria, com o nosso bem-estar, com a nossa vida próspera. Ele não está em primeiro lugar preocupado com isso. Obviamente que se estamos alinhados com a vontade dEle, tudo mais, irmãos, irá então circundar com segurança, com tranquilidade, com serenidade, em torno da vontade dEle. Assim como o universo que está aí posto como um exemplo, primeiro o natural, depois o espiritual, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, Colossenses capítulo 1 vai dizer que tudo coexiste em Cristo, e aí está o universo. Ele é o centro. O modelo que nós temos para compreender é como se Cristo fosse o sol, e a Bíblia o trata como o sol da justiça, e tudo mais que circunda em volta seriam os planetas, e em volta dos planetas seriam as estrelas. Os planetas como figura das localidades, e as estrelas como figura dos irmãos que congregam em cada localidade. Mas tudo está sustentado em figura ali em torno deste sol, né? O sol da justiça, que é o nosso Senhor. Então, irmãos, a primazia da vontade de Deus. E nós já temos visto que toda a vontade de Deus, ela tem um alvo, que é o seu Filho. Por isso que o eterno propósito vai culminar no momento, e nós vamos ver alguns detalhes nessa noite, desse evento onde o Filho será manifesto em glória. Para nós, não faz nem muita diferença, porque nós já o vemos em glória, né? Nós aguardamos só esse movimento e esse momento, para que aqueles que não creem e os seus inimigos sejam de uma vez por todas removidos. Mas para nós, irmãos, que temos os nossos olhos naturais destruídos e temos um olhar espiritual, nós já o vemos assentado à destra de Deus, reinando em glória, né? Então, que tudo se complete para que as escrituras se cumpram, né? Mas para nós, irmãos, isso só vai ser mais um momento de glória, de uma glória eterna que teremos com o Senhor. Então, para aqueles que estão anotando, nós vamos escolher 3 expressões, e eu vou citar uma a uma. Então, a primeira, então, letra A, para os irmãos que anotam: todo joelho se dobre. E aí na frente, então, a glória de sua pessoa. A glória de sua pessoa. Todo joelho se dobre, é a expressão que temos aí em Filipenses, né? Capítulo 2, verso 10.
Essa expressão vai trazer algo sobre a glória da sua pessoa, ou seja, da pessoa de Cristo. Não precisa abrir, apenas anote, eu vou ler para você, porque é um texto que nós estamos lendo várias vezes nesses dias, Hebreus 1:4. É um texto que repete o que diz aqui em Filipenses: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O irmão João, inclusive, está tratando sobre esse assunto, né? Num outro momento que cabe ao encargo dele. Então esse Hebreus 1:4, você pode colocar aí nessa letra A, como essa glória, e também foi descrita aqui no verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Então essa é a glória do Filho, é o lugar dele, é onde ele está assentado à destra de Deus. Mas o que cabe a nós então contemplar nesse momento é: todo joelho se dobre. Então, como vimos em Hebreus, o Senhor Jesus já herdou esse nome que está acima de todo nome. Mas quando que irá acontecer o que Paulo descreveu aqui nos versos 10 e 11 de Filipenses 2? Você viu aí, né? Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando isso vai acontecer? Ou como que isso vai acontecer? E aqui, obviamente, nós não vamos entrar em nada escatológico, não é de interesse nenhum nosso aqui, é apenas olharmos que isso irá acontecer e qual o impacto desse acontecimento deve gerar, então, em nossas vidas. Então, a primeira palavra que nós precisamos entender aqui, todo joelho se dobre, é a palavra dobre. Então, se você toma nota, dobre, né? Todo joelho se dobre. A palavra dobre significa honrar. Mas não é um honrar de qualquer maneira, tá? Significa um honrar em particular, um honrar em secreto. Então, dobre significa honrar, honrar em particular, em secreto. Então essa é a primeira coisa importante com relação a dobrarmos, ou todo joelho se dobrará, tá? Então nós temos uma primeira expressão aí: todo joelho se dobre, então nos céus. Então, irmãos, essa relação de céus sempre vai trabalhar algo da presença do Senhor, né? Especialmente quando traz essa expressão no plural, porque engloba todos os céus, né? O céu que temos aqui, o céu do universo, e o próprio terceiro céu, que seria a presença do Senhor. Mas o que importa é essa expressão nos céus, é que nesse ambiente espiritual, especialmente, como disse, no sentido da presença de Deus, lá, nós podemos dizer assim, de uma forma, não fechando questão, não dogmática, né? Porque nós nem sabemos mesmo se os anjos têm joelhos, né? E também não nos interessa muito saber, né, a forma desses anjos, ainda que possamos até vê-los, né? E temos aprendido como devemos lidar quando vemos os anjos, né? Eles não recebem adoração. Então, se por aí você encontrar algum anjo que recebe adoração, você já sabe que esse anjo é um anjo caído, né? É um anjo que já foi julgado e condenado, e ele já se transformou num demônio. Se for um anjo do Senhor, que permaneceu fiel ao Senhor, ele não receberá nenhum tipo de glória. Mas o que nos interessa dizer é que nessa região, nos céus, ali, todo ser que existe já está dobrado na presença do Filho, né? Na verdade, irmãos, esses seres, eles sempre estiveram com seus olhos no Senhor. Quando o Senhor veio à terra, lembra ali, Lucas capítulo 1 e 2, os olhos deles estavam sobre o Senhor. Quando o Senhor foi preso e entregue por Judas aos soldados, né, todos os anjos estavam olhando, porque o Senhor Jesus disse que eles estavam olhando. Porque ele disse: se eu levantar o meu dedo, vai vir muitos anjos. Ele está dizendo o quê? Olha, eles estão só aguardando eu fazer um movimento. Ou seja, ele está dizendo: os anjos estão de olho em mim. Mas não de uma forma a se vangloriar, muito pelo contrário, né? Ele ali não se vangloriou, porque sendo Deus ele poderia ter chamado os anjos, mas ele não fez, porque ele assumiu o lugar de servo e de escravo para morrer no seu e no meu lugar na cruz. Então eles já estão se dobrando. Quando nós pensamos na expressão então na terra, por que nós estamos falando isso? Porque esse se dobre, ele tem uma projeção para a eternidade, e nós vamos ver isso até o final. Então na terra,
todo aquele que já crê no Senhor Jesus, na terra aqui, todo ser humano, todo aquele que já crê, como que está os seus joelhos? Dobrados. Então, irmãos, mesmo que nós talvez não pratiquemos com muita frequência o dobrar os nossos joelhos aqui em público, certamente você talvez o faz na sua casa, né? Mas nós poderemos pegar a expressão do joelho dobrado como que os corações em submissão, né? Então todo aquele que crê já tem o seu joelho dobrado, e já tem o joelho dobrado, por quê? Porque reconhece que toda a honra é do Filho, né? E nós vamos ainda entender um pouco mais dessa relação, né? Então, os anjos celestes, vamos colocar assim, os eleitos que permaneceram fiéis, e os cristãos já se dobram o joelho em secreto, no sentido espiritual, né? Ainda que ninguém veja essa ação natural, o seu joelho e o meu joelho, eles estão dobrados, porque você já confessou que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador. Isso significa que você já se dobrou ante a glória dele, né? Mas ainda, irmãos, aqui na terra, nós temos uma parte dos seres humanos que ainda não honram o Senhor como Senhor. Quem são esses? São aqueles que, infelizmente, ainda não creem que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens. E depois nós temos essa expressão, então, debaixo da terra, tá? Então, aqui também nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque é só para pontuar essa questão aqui. Então, nós temos essa expressão debaixo da terra, nas Escrituras, tem uma relação muito direta com túmulos, né? Com sepultura mesmo, essa expressão debaixo da terra, né? Mas o sentido aqui, nesse contexto em especial, é o sentido que ele se refere mais precisamente aos cristãos ou aos não cristãos que morreram sem se converter. Porque se você percebeu, a entonação quando você lê, é uma entonação dizendo assim, até aqueles que estão debaixo da terra vão se dobrar. Porque aquele que morreu como cristão, ele já morreu com os joelhos dobrados. Ele já morreu com os joelhos dobrados. Mas aqueles seres humanos que morreram sem confessar o Senhor Jesus, então o Espírito está apontando, até esses que morreram em rebeldia vão se dobrar. Mas essa expressão também, para completar, ela tem uma interpretação paralela, que significa então um submundo, ou um mundo subterrâneo. Então veja, uma coisa é um túmulo, há vida no túmulo? Não há vida no túmulo. Mas a expressão ela também é correlata com um mundo subterrâneo, e nós sabemos que no subterrâneo da terra há vida. E aqui então o Espírito deixou essa correlação para apontar também que os anjos caídos, que tem como seu líder Satanás, também vão dobrar os seus joelhos. Por que nós estamos dizendo tudo isso? Porque essa expressão dobre vai dizer que, ainda que não seja manifesto hoje, a glória que vai se manifestar no cumprimento do eterno propósito, você pode ter certeza que todo joelho se dobrará. Então o Espírito está dizendo isso por conta do que o Pai fez na eternidade. Então, por conta do que ele planejou, está fazendo e vai completar, não tenha dúvida, todo joelho vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. Então nós temos nessa expressão, irmãos, algo muito direto com o cumprimento do eterno propósito. Porque é justamente no cumprimento do eterno propósito, depois daqueles processos que eu citei de uma forma bem rasa, se completarem todos os processos da segunda vinda do Senhor. Então o que vai acontecer por fim? Todo joelho vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. Nós já estamos e permaneceremos em adoração e rendição. Os demais, ainda que não tenham reconhecido o Senhor como Salvador, irão reconhecer o Senhor como Senhor. Então eles vão se dobrar por obediência. Então não é que no final todo joelho se dobrará e será salvo, não. Compreende?
Aquele que creu se dobrará em adoração e rendição, porque reconheceu o Senhor e o Salvador, porque reconheceu o que Deus fez através do Filho. Mas haverá um tempo, então, que alguns, por não reconhecerem o Senhor como Salvador, irão reconhecê-lo como Senhor, só. E para aqueles que conhecem Deus em Cristo, pelo Espírito, apenas como Senhor, irmãos, a condenação é certa. Porque todo homem que não tem Cristo como Salvador já está condenado. João capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Então, essa é a primeira importante lição que tiramos dessa expressão: todo joelho se dobre. Então, por causa daquilo que Deus planejou na eternidade, está vendo a primeira face da tríade? Tenha certeza, nenhum joelho permanecerá endurecido. Aí seguimos então para outra expressão que vai tocar um pouco mais da nossa realidade agora. Então, a letra B, a expressão que está aí no verso 11: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Na frente, então, a eficácia de sua obra. Então, toda língua confesse que Jesus é Senhor. Na frente, a eficácia de sua obra. Você não precisa abrir, você apenas anote e escute a leitura, porque certamente você conhece esse texto. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 2. Então, esse texto com relação à eficácia da obra de Cristo. 1 João, capítulo 2, verso 2, diz assim: e ele, se referindo a Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Então, vamos por parte aqui. Então, se nós temos a expressão dobre, na letra A, que se refere a um dar honra em secreto, nós temos a expressão aqui confesse. Então, se você quiser tomar nota, toda língua confesse. Essa expressão confesse tem a mesma tradução, honra. Aqui, mais precisamente, reconhecer a honra publicamente e alegremente. Olha que tradução maravilhosa, irmãos. Então, confesse significa reconhecer a honra, obviamente devida a Cristo, publicamente e alegremente. Então, aqui nós já temos um grande desafio, né? Porque nós conseguimos publicamente reconhecer a honra de Jesus. Mas será que nós fazemos isso num tom alegre ou num tom de julgamento, de apontamento, de culpa? Então, toda língua, e aqui obviamente está nesse primeiro momento apontando para nós cristãos, a igreja, como que o nosso confessar deve ser? Deve ser um confessar público e alegre. Alegre. Já dizia um irmão que alegria é sinal de maturidade. Porque, irmãos queridos, quando um filho realmente entende na mente, lembra? Isso ganha o coração. O que Deus fez por ele em Cristo, e enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós como selo e penhor, sendo nós quem éramos e agora quem somos em Cristo, não resta uma lágrima a ser derramada de tristeza, irmãos. Por isso que alegria é sinal de maturidade, é sinal de que aqueles que amadureceram são aqueles pais lá de 1 João. Não é mais um bebê, nem um jovem, mas ele é um pai. Ele já reconhece que Deus é. Então, irmãos, esse reconhecer, em primeiro lugar, toca. Então, aí está a participação hoje. Então, a letra B, o tempo. Então, se o joelho já se dobra em secreto,
porque já percebeu, já compreendeu o que Deus planejou e está fazendo, como que a língua procede aqui? Ela confessa publicamente e com alegria que estamos com os joelhos dobrados, porque nós estamos com os nossos olhos naquilo que Deus fez. Então, irmãos, não basta só dobrar o joelho. Esse publicamente, ele também aponta para um lugar hostil. Tá? Então não é só você manifestar a sua alegria aqui em torno da mesa. Sim, isso é muito bom e deve ser feito. Mas especialmente, esse publicamente aponta para um lugar hostil. Qual lugar hostil é esse? Irmãos, aonde você vive, aonde você mora, aonde você trabalha, né? De modo geral, ali é um lugar hostil. Né? Por quê? Porque o mundo odeia o Senhor. Né? Eu não sei porque a igreja ama tanto o mundo. Talvez é porque interpreta João 3,16 de uma forma um pouco equivocada, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Aí nós perguntamos, quem de fato Deus ama? O mundo ou aqueles que não vão perecer do mundo porque creram nele? Então, irmãos, manifestar o Filho, guarde isso, publicamente, num lugar hostil, se necessário for, e com alegria. Agora, por que isso é importante? Porque é na medida que nós manifestamos isso ao mundo, ou seja, nós só podemos transmitir isso em realidade, manifestar essa alegria publicamente, para aqueles que estão à nossa volta, se de fato isso é real para nós. Porque aqui de novo, irmãos, nós não, guarde isso, é por isso que nós estamos aqui contemplando, porque na vida cristã, você pode até achar que você consegue ser um artista, ou como Jesus chamou, um hipócrita, mas não. Na hora dos momentos de adversidade, que a língua é desafiada, é nesse momento que você e eu, nós vamos manifestar, veja, nós vamos manifestar o quanto nós de fato temos o joelho dobrado. Estão compreendendo? Não é num momento amistoso, de bonança, de alegria, ainda que haja desafios nesse momento também. Mas, irmãos, muitas vezes nós valorizamos tanto o agir. Eu queria que você começasse a prestar atenção no seu e no meu reagir. Porque o agir nosso, normalmente ele é pensado. E ele não manifesta o que nós somos. Justamente porque ele foi pensado, manipulado por nós, porque se você não sabe, você é um bom manipulador, assim como eu. Mas o nosso reagir, de fato, revela o quanto dos nossos joelhos estão dobrados. Você quer uma nota que já foi dada aqui de uma reação muito interessante para medir o quanto do seu joelho está dobrado? Obediência. Essa é uma medida muito boa, né? Obediência, tá? Então, né, aqueles que estão nos observando, eles estão só esperando as nossas reações. E como a igreja deve reagir? Manifestando publicamente, com alegria, o porquê que ela anda de joelho dobrado. Não é porque o fardo é pesado, não é porque ela não pode ir em tal festa, não é porque ela não pode ir em tal ambiente, não é porque ela não pode vestir tal roupa em determinado lugar, não é porque ela não pode ter tal amizade, não é porque ela não pode ter tal relacionamento. Não é isso, irmãos. Nós estamos com os joelhos dobrados porque nós reconhecemos que o que Deus planejou se cumpriu em Cristo, e você e eu somos os mais bem-aventurados desta terra, porque fomos incluídos naquilo que Ele planejou. Então, se o joelho está dobrado,
A língua confessa. Claro que esse confessar de língua se aplica da mesma maneira como o joelho que eu já expliquei na letra A, eu não vou explicar de novo. Haverá um momento que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é... Você viu, irmão, se não botou Salvador aqui? Porque o Evangelho não é universalista. Não é para todo mundo, não é universal. No final todo mundo será salvo, como alguns pregam, porque Deus é amor. Não, toda língua vai confessar que Ele é Senhor. E nós já confessamos que Ele também é Salvador. Então, queridos, à medida que nós vamos vendo com os olhos espirituais a eficácia da obra de Deus, mais nós queremos falar alegremente. E escute aqui, se você conseguir falar sem abrir a boca, será muito bom. Porque outra coisa que as pessoas já estão enjoadas é de ouvir crente falar. Então, fale com seus atos. Manifeste alegria com o seu sorriso, com a sua gentileza, com o seu serviço ao outro, segundo a direção do Senhor e não pelas necessidades do outro. Então nós vamos pregar aos olhos e não aos ouvidos. Por quê? Porque os ouvidos vão se corromper. É isso que Paulo nos ensina em 2 Timóteo 4. Quando você quiser entender como se prega para os olhos, procure estudar um pouquinho sobre a vida de Lázaro, depois que ele ressuscita. Anote quantas palavras ele disse, para você ver. E o testemunho dele está até aqui hoje, convertendo pessoas. E ele não disse uma palavra sequer. E para a letra C, para nós terminarmos, antes da letra C, apenas anote um texto, porque esse texto vai trazer para nós a realidade do porquê que a igreja perdeu um pouco a eficácia desse testemunho que eu falei. Nos primórdios da igreja, até o 3º século, esse testemunho era muito mais forte, esse testemunho aos olhos, Os irmãos confessavam com sua língua e eles eram pendurados como tocha, eram jogados nas arenas para serem comidos, eram decapitados, enforcados. Então era um testemunho aos olhos. Mas por que esses irmãos tinham um testemunho forte e hoje a igreja não tem esse testemunho? Apocalipse 12:11, eu só vou ler. Apocalipse 12:11. Esses que eu estou falando, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E qual era a palavra do testemunho que deram? Mesmo em face da morte, não amaram a própria alma. Ali é o sentido de vida. O que é amar a própria alma? Do que é composta a sua e a minha alma? Mente, vontades e emoções. Então, para que você manifeste um valor, ou o valor eficaz da obra de Cristo, você não pode amar os seus pensamentos, especialmente a partir da sua sabedoria. Você não pode priorizar os seus desejos, porque nós já ouvimos hoje, ou os nossos direitos. E você não pode ser guiado por suas emoções cheias de distúrbios, porque não há um aqui nesta noite que não esteja com as emoções em distúrbio, porque Daniel 7:25 vai dizer isso, que nesses dias que nós vivemos, todos estaremos com as nossas emoções meio que cansadas, mas nós não amamos a nossa alma, nós amamos o Senhor. Aí está uma manifestação clara, então, da eficácia da obra do Senhor. E a letra C, que é bem curta, para terminarmos, está aí no final, então, do verso 11, para glória de Deus Pai. Para glória de Deus Pai. Na frente você vai colocar, então, a virtude do seu ministério. A virtude do seu ministério. Então nós temos a glória da pessoa de Cristo, a eficácia da sua obra, e a letra C, então, a virtude do seu ministério.
E aí eu queria que você abrisse esse texto comigo. Você pode anotar ele aí, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, os versos 24 a 28. Vamos ler esse texto junto, porque o texto de Filipenses vai dizer que é para a glória de Deus Pai. Mas nós estamos o tempo todo falando então que haverá um momento de glória para o Filho. Então nós vamos entender por que o Espírito colocou que é para a glória de Deus Pai. Ele fez questão de explicar isso. Então vamos ler aqui em 1 Coríntios, que nos ajuda bastante a compreender. 1 Coríntios 15, a partir aí do verso 24. E então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai. Só uma paradinha aqui. Você viu que o Senhor Jesus já reinou possivelmente em glória? Possivelmente, porque nós não vamos fechar a questão aqui. Nós não estamos estudando escatologia. Mas ele já reinou em glória e ele vai entregar ao Pai. E ele vai dizer assim: quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés de Jesus. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo subordinou. Quem é esse? Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, esse é o caráter do Senhor Jesus. Você vê que em momento algum a palavra não diz que ele não vai, a palavra não diz que ele não vai receber a sua glória. Ele vai receber a glória, da maneira que Deus Pai estipulou, ou de acordo com o eterno propósito. Mas ele é um Senhor tão submisso, ele ama tanto o seu Pai, que ele não pode, por conta do que ele é, desfrutar desse momento de glória à parte do seu Pai. Na verdade, irmãos, nós já sabemos claramente que quando ele foi separado do seu Pai, foi o momento que então ele certamente sofreu o maior e único sofrimento da sua vida, que foi aquele momento que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele anteviu isso lá no Getsemane. Por isso aqueles brados de desespero, porque ele viu o momento que ele seria separado do seu Pai, para que nós pudéssemos ser unidos a ele. Então, por que toda honra será dada a Deus Pai? Porque, irmãos, quem planejou o eterno propósito? É como se o Espírito estivesse dizendo assim, foi Deus, claro, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós não podemos dizer aqui, mas nós temos que dizer, né? Nós não podemos dizer porque não há diferença de tempo em Deus. Um nasceu primeiro, um nasceu depois, não há isso na Trindade. Mas nós podemos inferir com temor que Deus planejou Deus Pai planejou para Deus Filho e realizou no Espírito Santo. Então a glória mesmo, final, sempre será do Filho, mas o Filho está ali com o Pai, e aqui nós não compreendemos, né? Porque talvez você pode perguntar assim: quem vai estar sentado afinal no trono? Porque o autor aos Hebreus vai dizer que ele está à destra de Deus, assentado à destra de Deus. E agora? Ele está sentado aonde? Do lado do trono e Deus no trono e Deus do lado em pé. Então assim, irmãos, não sei, né? Sei.
Provavelmente, se você me permite aqui uma especulação santa, você nunca vai ver Deus o Pai. Então você vai ver um homem assentado no trono, à destra de Deus ao seu lado. Provavelmente você verá a Jesus, né? Porque somente a Ele nós vamos ver, né? Porque Deus nós nunca vamos ver. Porque o que de Deus se manifestou, já se manifestou no Filho. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele iluminou os nossos olhos na face de Cristo. Mas ainda queria ler um último texto para que você veja quão intrínseca é essa relação de pai e filho, para que não haja nenhuma dicotomia na Trindade, porque afinal de contas Deus é um ser só, e Deus irá receber toda glória, e nós veremos essa glória na pessoa do Filho. Abre em João, só vamos ler o texto e terminamos. João capítulo 5. Vamos ler os versos 19 a 32 e só lemos e terminamos. Diz assim então a palavra. João 5, 19. Então lhes falou Jesus: em realidade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Você viu onde ele começou? Nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porquê, não é da mesma forma como, é do modo porquê honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí está você e eu. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não temos tempo para entrar, mas você viu que a glória se manifesta em autoridade. Então, no cumprimento do eterno propósito, o que está em jogo é a autoridade. E lembra que nós também receberemos uma porção de autoridade neste tempo. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiveres praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Veja onde ele termina: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque vejo. Minha Bíblia sumiu a palavra aqui. Ouço, obrigado. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. Qual é o título que nós lemos? A primazia da vontade de Deus, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então você vê uma cumplicidade perfeita. Você pode ver essa cumplicidade perfeita também em João capítulo 17. Na verdade, todo o evangelho de João vai mostrar essa cumplicidade. Deus Pai, Deus Filho. Então, queridos, louvado seja o Senhor, porque os seus joelhos já estão dobrados.
ainda que em secreto, reconhecendo o que Deus fez, mas ore. Leia Tiago capítulo 3, nós já estudamos, para você aprender a domar a sua língua, e eu também. Então ore, para que o nosso confessar público seja também em alegria. E lembre-se, não aos ouvidos, mas aos olhos. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Cuidado, não passemos por essa letra C tão rapidamente, porque talvez você possa ter um confessar de língua alegre para os olhos, muito bom, mas para onde está indo a glória desse confessar? Então, de novo, não passemos pela letra C tão rapidamente, porque tudo isso, tanto os joelhos dobrados como a língua em confessar, é para a glória de Deus Pai, não é para você e nem para mim. Então é um constante vigiar, uns olhos no céu, uma vida serena e uns olhos no futuro também. Amém? Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, e assim, com a graça dele, nós vamos seguindo. Vamos orar e encerramos. Pai, nós mais uma vez nesta noite te agradecemos, Senhor. Quanto mais nós olhamos para a tua palavra, tanto ali para o texto de Filipenses, os versos 5 a 11 que vimos nessa noite, que exemplo o Senhor nos dá ali, Pai. E há tantos relatos do teu caráter nas Escrituras, esse caráter de obediência, até a morte e morte de cruz. Senhor, gere esse caráter em nós. Use a tua palavra, use as circunstâncias, mas, Senhor, não nos deixe da forma que estamos. Que o Senhor nos fortaleça para que possamos acolher as palavras que ouvimos nesta noite e que elas possam ser levadas conosco e que elas possam ser o alimento que nos sustente até no domingo pela manhã, onde estaremos aqui novamente para recebermos mais do Senhor. Te bendizemos, Jesus, e oramos em teu precioso nome. Amém.